Olá, meus amigos do canal Ed Albuquerque, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou estar lendo esta postagem do canal Multiversal Flaviana. É um canal voltado para desvendar o que realmente é os evangelhos. É o canal dos meus amigos, dos nossos amigos Francis Farago e do nosso amigo Scania, homens muito dedicados, homens sérios, que procuram a todo momento trazer na íntegra as melhores informações confiáveis a partir de fontes literárias, fontes que é possível ser consultadas e de fato serve para desmistificar aquilo que ao longo de 2000 anos, de 200 séculos, não é? Foi tramado, foi trabalhado para enredar as pessoas simples, pessoas ingênuas e até de certa forma as pessoas sérias, pessoas sinceras e honestas, mas que não tiveram a oportunidade, não tiveram recursos para chegar a tal conhecimento. E agora nós temos em nossas mãos essa riqueza de informação e podemos investigar e desmistificar, desvendar toda a trama em volta do Novo Testamento. Então é isso. Vamos lá. Deixa eu fazer essa leitura muito importante. Objetivos dos sinóticos. Os objetivos dos evangelhos sinóticos era tirar a culpa de Tito pela destruição do templo e mostrar para o povo romano que os flavianos foram uma providência divina. Evangelhos sinóticos e Guerra dos Judeus falam do mesmo assunto. Os evangelhos sinóticos não podem ser do século II, exatamente por esses pontos. No século II houve uma outra grande guerra contra os judeus. Foi conhecida como a Revolta de Corba, ou de Bar Kokhba, é mais ou menos isso. E Adriano seria o imperador nesse evento. Os sinóticos falam exatamente sobre a Guerra de 70 e não a de 135 da Era Comum. Os sinóticos falam sobre o triunfo, boas notícias e destruição dos judeus. É exatamente isso que temos em Guerra dos Judeus.
Diferentemente da Guerra dos Flavianos, o imperador Adriano não comemorou um triunfo em 135 contra os judeus. De fato, a revolta judaica contra o domínio romano, conhecida como Revolta de Bar Kokhba, ocorreu em 132 a 136 da Era Comum. Adriano era o imperador romano nessa época e respondeu à rebelião com uma campanha militar significativa para suprimi-la. No entanto, embora os romanos tenham conseguido reprimir a revolta, Adriano não celebrou o triunfo especificamente dedicado a este evento. Os triunfos eram grandes desfiles militares e cerimoniais e cerimônias realizadas na Roma antiga para homenagear os generais vitoriosos e seus exércitos. Eles eram tipicamente associados a grandes conquistas e vitórias militares significativas, mas não há registro de Adriano comemorando um triunfo especificamente por suas ações durante a revolta de Bar Kokhba. Conclusão: quem teria mais interesse em escrever os evangelhos sinóticos seriam os flavianos e não os pais da Igreja do século II, multiversal flaviana, sob censura e salvo melhor juízo. Então aí está essas belas informações, muito importante para aquela pessoa que, para você que deseja conhecer, que deseja saber o que está por trás, o que está nos bastidores dos evangelhos. São dados informações muito importantes. Espero que você tenha gostado. E ainda vamos ler mais um texto com grandes detalhes e maravilhosas informações. Esse texto é um texto de um comentário do texto acima, aqui lemos, ok? Domiciano, quando se tornou imperador, quis se inserir no Evangelho e viu que Deus era Vespasiano e Jesus era Tito. Sendo assim, ele viu que lhe restou como única opção ser o Espírito Santo. Mas como o Espírito Santo era mudo, ele criou Paulo para dar voz ao Espírito Santo. Domiciano odiava Tito e o Jesus dos sinóticos, que representava o seu irmão. Por isso, Paulo contraria Jesus muitas vezes em sua doutrina, e por isso Paulo evita falar da vida terrena de Jesus e prefere falar de um Jesus espiritual, porque é a vez de Domiciano ser exaltado, porque o Espírito Santo é Domiciano, que como imperador se proclamou Dominus et Deus, Senhor e Deus.
e censor moral de Roma. Mas o narcisismo de Domiciano fez com que ele não ficasse satisfeito em ser apenas o Espírito Santo. E ele então buscou ser o próprio Jesus no Evangelho de João e também ser Deus no Apocalipse. Por isso, mandou matar seu primo Clemente, que não concordava com a ideia. O problema para escrever o Apocalipse era que Domiciano não participou da guerra judaico-romana. Então, como criar paralelos entre ele e o Apocalipse? A solução foi criar a Trindade Flaviana, onde Pai, Vespasiano, Filho, Tito e Espírito Santo, Domiciano, eram uma só pessoa, e dessa forma Domiciano participou da guerra, porque os três eram a mesma pessoa. Só que no final, a intenção de Domiciano era ser ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo, vencendo uma batalha literária contra seu irmão morto. Domiciano ia lançar uma autobiografia onde paralelos entre ele e o Evangelho de João e Apocalipse poderia ser vistos, mas foi assassinado antes disso. O Senado emitiu um damnatio memoriae, literalmente dano à memória póstuma, sobre Domiciano. As suas moedas e estátuas foram fundidas, os seus arcos destruídos e o seu nome eliminado de todos os registros públicos. Acabou para ele. Fonte: livro Shakespeare, Secret Messiah, Joseph Atwell. Site postflaviano.org. Então aqui está esse importante texto, riquíssimo de informações e detalhes que são ocultos aos olhos dos pastores e dos membros de milhares e milhares de igrejas evangélicas, católicas, pelo mundo afora. Mas, graças ao YouTube, né, e aos nossos amigos que se preocupam em trazer à tona esses textos falando sobre a trama da família Flaviana, que são os verdadeiros autores dos Evangelhos e do Novo Testamento. Então aí está. Espero que você tenha gostado. E é isso aí. Muito obrigado.